Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos lá com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a corredora mais veloz que você já viu deixa o Usain Bolt no chinelo. Ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Adorei essa frase de adjetivo meu. Essa eu adorei. Corredora eu adorei. Mas eu acho que não é exatamente por esse motivo, né, que você me chamou hoje de corredora. É que hoje o programa tem o prazer de receber duas meninas talentosíssimas que ficaram conhecidas como as Gêmeas Corredoras. A Ana e a Helena, que têm 16 anos de idade, elas conquistaram recentemente 2 vagas para a disputa dos Jogos Escolares Mundiais, um evento organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar, será realizado em maio na França. O pai delas, o jornalista Anderlin Júnior, pai mais tiete que eu já conheci. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Bom, primeiro é um prazer estar conversando com vocês na Band, prazer conhecer vocês, conversar com vocês. O prazer é todo nosso, meninas, parabéns pela conquista. Antes de falar sobre os Jogos Mundiais, eu queria ouvir de vocês como que o atletismo entrou na vida de vocês duas. Obrigada, a gente está muito feliz em estar conversando aqui com vocês. Bom, foi muito inusitado que a gente começou a correr. A gente estava em uma loja de eletrodomésticos que nossos pais queriam comprar um computador. E daí eu, Ana, acabei me perdendo. E eles só foram me encontrar quando eu estava na frente de uma TV que estava passando uma prova de corrida. E daí quando os nossos pais chegaram assim, eles falaram: "O que você está fazendo aí, Ana?" E eu falei: "Nossa, eu quero começar a correr que nem elas." E isso vocês moravam onde? A gente morava em Garopaba, Santa Catarina. E a Helena junto, é isso? Falou por uma, falou pelas duas, não? Ela falou que queria ser corredora e eu fui junto. Ah, tá. Gêmeos tem disso, né? Uhum. Destacar que no início a Helena não conseguia dar uma volta na quadra. Uhum. Né, quando a gente morava lá em Garopaba, a gente começou esse trabalho ali de brincar, né, de correr. E a Helena não conseguia completar uma volta na quadra. Né? Quantos anos elas tinham? Elas tinham 6 para 7 anos na época. Não levei tão a sério assim. Depois, com os passar dos dias, que elas foram me cobrando, né? A Ana foi me cobrando, eu queria correr. Porque eu tentei colocá-las no surf, né? Porque lá em Garopaba é a terra do surf. Como eu gosto de surf, eu queria que elas surfassem. Então eu queria, mas elas não se davam bem com a água. E aí elas começaram a correr. E meninas, vocês lembram da sensação que foi assim as primeiras corridas, até as primeiras provas? Pra mim, o primeiro treino foi bem difícil, assim, porque eu parava, sentava no meio-fio e ficava chorando. Mas eu lembro que nas primeiras competições a gente ficava bem ansiosa, assim, pra competir, mas era legal, era divertido também. Uhum. Porque a corrida, de uma maneira ou de outra, você começa nova, se você começa nova ou mais velha, não importa, porque corrida é corrida, né? Tudo bem que você melhora e ganha uma técnica, mas que nem se você for fazer um salto com vara, o começo do treinamento do salto com vara dentro do atletismo não é você já vir correndo com a vara na mão e saltar. A corrida, ela é corrida propriamente dita, né? E ela traz muito essa sensação de falta de ar, né? A gente de administrar o ritmo, de aprender, e claro, tem uma técnica depois muito que tem que ser desenvolvida, mas eu imagino, porque eu tenho filhos pequenos e a gente vê as crianças, acha que a sensação do prazer não é tão claramente, né? Porque corre e começa a passar mal, porque falta um ar horrível e quer sentar e quer parar, né? Isso acontece. E aí acha que não nasceu para aquilo, né? No início, assim, a Ana demonstrava que tinha mais capacidade pulmonar. A gente morava na Praia do Silveira, lá em Garopaba. Então é uma praia que, para chegar na Silveira, tem uma subida que é enorme, dá quase 1 quilômetro de subida, mas é uma subida mesmo, assim.
E eu lembro que a gente fazia os treinos ali, brincávamos ali, e a Ana conseguia subir essa subida da Silveira, e a Helena ficava meio que pela metade, enfim, né? Mas depois que a gente foi descobrir que, lógico, né, tudo isso a gente foi, depois como foi evoluindo o processo ali, a gente foi começando a participar de algumas competições, e as competições eram bem simples, assim, porque não existe, e as federações também não têm um olhar, assim, voltado, e nem no Brasil, autorizado a fazer competições infantis. Então, as meninas, no início, elas participavam daquelas corridas que era mais para brincar de correr do que competição, porque como é que era? Existiam as provas dos adultos, os adultos iam competir, e eles faziam ali uma prova de 300 metros, 200 metros, 500 metros, para as crianças que estavam presentes, e algumas que se inscreviam ali no momento. E depois disso foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Depois elas foram começando a participar de outras corridas, até quando elas começaram, até quando eu comecei a pesquisar sobre a corrida na internet, né? Comecei, como jornalista que sou, comecei a pesquisar, até porque elas não poderiam correr algum risco de alguma lesão, então eu precisava entender isso, né? Porque são crianças, então a gente precisa ter todo esse cuidado, né? Então, hoje a gente já tem uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, cardiologista, mas na época a gente não tinha só eu e o Google, né? E eu ia orientando elas, né? E aí, quando a gente se deu conta, elas já estavam com uma treinadora virtual, porque elas foram competir, elas começaram a competir algumas provas de 4 quilômetros, 5 quilômetros, 3 quilômetros, e lá em Garopaba tinha muito cross country. Então, por exemplo, lá elas subiam muito duna e elas se davam bem, elas ganhavam as provas. Eu ficava impressionado que elas ganhavam, sempre ganhavam, né? Sempre primeiro e segundo lugar. Até as mulheres que competiam ficavam bravas. Elas chegavam assim no pódio e falavam, não, mas elas não podem receber prêmio, elas são criança. Daí eu falava, não, mas elas são atletas, elas estão participando, elas têm autorização da organização para participar, né? Eu acredito que foi isso que foi ajudando a desenvolver cada vez mais, né? E hoje, Anderlin, elas correm que distância que vocês correm, meninas, e qual que é a distância que vocês vão correr nos Jogos Escolares Mundiais? Hoje a gente faz a prática na modalidade de pista do atletismo. Então, a gente costuma correr 5.000, 3.000, 1.500 e de vez em quando a gente corre 800. Só que para essa prova do Ginasiad, eu fui para a prova do 3.000 e a Ana para o 1.500. Hoje, a Ana e a Helena, na realidade, elas estão ranqueadas pelo ranking da CBAT, estão entre as 3 melhores do Brasil. Então, hoje são 3 atletas hoje no Brasil, desses novos atletas, podem chegar nas Olimpíadas. Ana Helena, Gabriela Tardivo, também que é do Paraná, do IPEC. E fora, tem outros atletas, mas a Ana e a Helena hoje ranqueiam bem, né? Então, para elas serem chamadas para essa seletiva, a CBDE, né, que é essa confederação, chamou os que estão melhores ranqueados, e estava a Ana e a Helena. E elas foram para essa seletiva em Aracaju, e nessa seletiva, para você ter uma ideia, tinha mais de 5.000 atletas, e do Brasil inteiro ali. Mas a temperatura, nós que somos do sul, para ir para lá, para Aracaju, a temperatura lá estava 32 graus, com sensação térmica de 40. Tava derretendo. Tinha que tomar muita água de coco, ainda bem que coco dá nas árvores, é só subir e catar. Os microfones estão abertos aqui hoje no Band News Informa para ouvir as gêmeas corredoras, a Ana e a Helena, de 16 anos de idade. Elas conquistaram 2 vagas para os Jogos Escolares Mundiais. São as nossas convidadas de hoje, contando aqui também a trajetória delas na corrida. E meninas, como é que é a rotina de vocês hoje, considerando as aulas que vocês têm na escola? Então, é bem puxado, mas a gente consegue conciliar o estudo e o treinamento. Hoje a gente treina 6 vezes por semana e tem treino de manhã antes de ir para a escola. Então a gente acorda 4 horas da manhã, vai correr no parque às 5 horas, volta e se arruma no carro para 6h50 estar na escola e já poder estudar e, né, pegar o conteúdo da escola. Uhum.
Sempre tudo juntas? Todas juntas. Hoje elas estudam no Colégio Estadual do Paraná, que é uma escola bem bacana, assim, apesar de pública, uma escola bem renomada aqui no Paraná, Colégio Estadual. E nada vem de graça, né? As pessoas pensam assim, mas a pessoa chegou lá nos Jogos Mundiais, mas não é de graça. É muito esforço, muita dor, né? Que nem diz a Johnny. É dor, esforço e suor. E meninas, à tarde vocês voltam a treinar ou não? Tem dias que a gente treina de manhã e de tarde. Ou, às vezes, a gente faz um fortalecimento à tarde. E faz parte da rotina de vocês, por exemplo, eu ia perguntar, um fortalecimento, uma recuperação, como que vocês também, fora o atletismo, tem o fortalecimento, tem ou meditação, ou yoga, alguma coisa mais que vocês fazem, não? Sim, com certeza. Para a gente se manter bem nos treinos e também para não ter nenhum tipo de lesão, a gente faz o fortalecimento, o alongamento e a mobilidade, que também são muito importantes. Como que é a relação de vocês com as amigas de vocês? Os amigos nas escolas, eles vão correr com vocês? Já foram alguma vez? Não dá nem para brincar, né, Bruna? É bem legal porque eles ficam nos perguntando várias coisas de, como que é correr? Como que é? Quantas voltas tem uma pista? É muito engraçado, mas é bem legal, porque eles perguntam se a gente pode competir com eles e tal. É bem engraçado. Tentei várias vezes colocá-las em escolas particulares aqui com bolsa. Foi bem difícil, assim, essa visão, né, cega das pessoas que não entendem que uma criança que faz o atletismo, que faz o esporte, que pratica qualquer atividade física, como ela tem um mindset dela, a cabeça dela é totalmente diferente, né? Ele tem um potencial de estudo diferente das outras crianças, porque o esporte ele dá essas regras, né? Ele coloca horário, segue regras, então isso ajuda muito também a cognitividade cerebral também, né? Ajuda muito, isso estimula muito o esporte. Uma pena. O Band News Informa tá no ar, hoje recebendo a Ana e a Helena, de 16 anos. Elas ficaram conhecidas como as Gêmeas Corredoras, acabaram de conquistar 2 vagas para os Jogos Escolares Mundiais, estão fazendo aí os planos para o futuro. O pai delas, o Anderlin, também está conversando com a gente. Meninas, quero ouvir vocês agora sobre os Jogos, como é que tá a preparação? A preparação segue firme, a gente está buscando bater o nosso recorde no tempo para a prova, no meu no 3.000 e da Ana no 1.500. Então a gente está treinando duro, dando o nosso melhor, nosso 110% no treino, para a gente conseguir chegar lá e fazer o nosso melhor. E deixar todo mundo orgulhoso. A gente fez uma pesquisa junto com a nossa técnica, com a técnica que cuida delas, e a gente viu que os tempos em 2019 lá nesses Jogos Mundiais, ali a Rússia estava com 4,30, mais ou menos era o tempo da menina que ganhou lá, e ficava mais ou menos baseado em 4,30 e pouquinho e tal, né? Então eu acredito que a Ana tem grande possibilidade de trazer uma medalha para o Brasil, e a Helena também, porque elas estão trabalhando muito nisso, né, para baixar bastante o tempo, um trabalho de força, um trabalho de dedicação ali. Com certeza elas vão trazer uma medalha para o país, ali nesses Jogos Mundiais. Eu queria também aproveitar e agradecer as pessoas que fazem parte hoje do trabalho, né, que cuidam do staff, que cuidam da Ana e da Helena, né? A técnica, Johnny D'Agostini, que é uma super profissional reconhecida hoje pela CBAT, a nutricionista Ana Kaori, a Joyce Custódio, uma excelente psicóloga esportiva, que ela cuida também de alguns atletas do Clube Atlético Paranaense aqui da capital, de Curitiba. E detalhe, esses profissionais, eles trabalham com as meninas de forma social. E tem a Milena Fruchel também, que é fisioterapeuta esportiva, que também atende as meninas de forma, todos eles gratuito. A gente tem uma parceria, né? Porque eles acreditam muito nas meninas, eles viram assim, todo o esforço que elas têm, toda a determinação. Meninas, e vocês assim, têm uma vontade ou um apreço pelas distâncias, ou é pelo simples fato de se saírem melhor
nessas distâncias de 3 quilômetros, de 1,5, chegar aí para 800, ficar longe do índice ou não? É muito mais uma opção estratégica, conversando com o treinador? Na verdade, é porque eu e a Ana, a gente tem mais uma fibra de fundo e meio fundo. Então, a gente é especialista nessas provas. Sim. E o nosso objetivo é chegar nas Olimpíadas correndo 5.000 e 10.000. Uhum. O fundo e meio fundo, na verdade, as fibras, por exemplo, da Ana é mais para fundista. A Helena é meio fundo. Então, a Helena é boa em 3.000, 1.500. Como não tem a prova do 3.000 nas Olimpíadas, a Helena provavelmente vai fazer o 5. A Ana vai fazer o 10. E elas vão intercalar entre 1.500 também, fazer o 1.500, que é uma prova rápida, estratégia e tal. Então, nós temos duas grandes talentosos atletas aqui no futuro. E como a gente vê atletas, tem até um indígena lá que se classificou, né? Como você vê que tem atletas bons no Brasil, precisamos só ter essa força aí melhor e a gente vai ter atletas muito bons aí para competir. De apoio e incentivo, né? O cross country, vocês praticam qual a distância? É 4 quilômetros, mais ou menos? É isso, não é? Não, 4, 6? Sim, é 4 quilômetros. E vocês curtem o cross country também? Sim, é legal. A gente começou correndo isso, né? Começou correndo cross. Então, relembrar os tempos antigos é muito legal. Uhum. Porque existe uma transição, né, Andelinha? A gente estava até comentando, eu lembro, eu conversei, tive contato grande com a Fabiana Mirer um tempo, e a Fabiana, ela que faz salto com vara, que foi campeã mundial, né, enfim, só para os ouvintes entenderem. A Fabiana, ela veio da ginástica olímpica, né, e ela estava crescendo muito. E a altura dela, ela conta essa história, né? Que ela estava crescendo muito, ela estava chegando quase com 1,70 m. E na ginástica olímpica, isso começou a ser quase que um fator que ela perdia um pouco das meninas de centro de gravidade, de movimentação. E aí ela falou, vou tentar e vou ver se dá certo lá no atletismo. E aí foi quando ela foi introduzida ao salto com vara, e ela tinha uma consciência corporal, imagina, com a ginástica olímpica, a movimentação, e ela se deu maravilhosamente bem numa fase agora eu não vou saber exatamente a idade, mas entre 13, 15, 16 anos de idade. É muito legal isso. Essa é a parte do cross que elas começaram a correr em duna, né, lá em Garopaba. O cross, na realidade, agora, o cross para pista é que tem que tomar muito cuidado com lesão, né? Elas têm todo um acompanhamento, não é assim à toa, assim, é uma coisa bem assim, que exige um acompanhamento. E eu também, como pai, eu troquei a minha vida profissional de jornalista para ser assessor da Ana Helena. Então, hoje eu vivo da Ana Helena, elas me pagam um salário. Então, elas que me pagam. Então, bom, né? Porque a Ana Helena parece que é uma pessoa só, né, gente? A Ana Helena fica quase que um nome, gente. Ana Helena eu tenho uma chefe só e um nome só, que é a Ana Helena. As gêmeas corredoras são minhas chefes. Ô, meninas, se vocês correm, eu tô vendo que a gente tá conversando com elas, né, Bruna, e a gente tá com a câmera aberta, coisa que normalmente não acontece aqui. E as meninas são super parecidas, vestidas iguais, com a correntinha igual, o cabelo igual. Vocês competem com a mesma roupa? Sim. Com a mesma roupa, com a mesma sapatilha, com o mesmo cote e até com a mesma meia. E o juiz não tem dúvidas de quem que tá entrando ali para correr, gente? Com certeza, sorte que tem um número para diferenciar. Acontece já. Eu já vi os meninos falar, mas quem que é essa ali? Isso aí é a Ana ou a Helena? Até o fotógrafo oficial lá, sempre ele vem perguntar para a treinadora, quem que é a Ana, quem que é a Helena? Por favor, eu tô perdido aqui. Preciso passar para a imprensa lá quem que é quem, e ele sempre se perde. Eu queria dizer também que eu estou escrevendo um livro que conta a história, né, essa trajetória da Ana e Helena desde quando elas começaram. Que, por sinal, eu tinha feito esse título antes de sair o filme do Will Smith lá com as duas tenistas lá. Eu tinha feito Criando Campeões muito antes, né, meninas? E agora saiu o filme do Smith com uma coincidência, e tem as duas meninas que jogam tênis. E eu vou ter que mudar o título do livro. Mas eu conto a trajetória, da importância de um pai estar presente na vida de um filho, de observar o talento, não importa se seja esporte, não importa o que seja, se seja ele estudar, enfim. Mas
ter essa visão de estar próximo e conseguir observar o talento do filho e poder ficar ao lado dele e apoiá-lo. Foi isso que eu fiz. Então, às vezes, a minha família não entendia o que eu estava fazendo, né? Alguns falavam, mas você abandonou lá o negócio para ficar com a Ana Helena. Mas eu vi que elas tinham muito talento. Então, pensei assim, vou focar nessa empresa Ana Helena, né? E tá dando certo, né? Acho que eu falo para elas, né, filhas? Foi o que eu mais acertei, né? Sim. Muito bom. Meninas, Anderlin, quero agradecer demais a entrevista com vocês todos. Meninas, parabéns pela conquista, boa sorte, bons treinos. Espero poder receber vocês todos aqui de novo com mais conquistas, mais vitórias que certamente virão. Obrigada, viu? Eu que agradeço e também queria que elas deixassem aqui e pedissem para vocês seguirem ela nas redes sociais delas. Anota aí. É Ana_Helena. A gente que agradece aqui a participação e com certeza quando a gente voltar do Mundial, a gente vai estar aqui conversando com vocês com a medalha no peito, falando sobre a nossa conquista. Exatamente, tem o site também, www.gemiascorredoras.com. Parabéns, meninas, e boa sorte para vocês. Obrigada. When we looked at the stars in the back of your car, didn't care where we are. O Band News em Forma recebeu duas meninas muito talentosas hoje aqui no programa, a Ana e a Helena. Elas têm 16 anos. O pai delas, o Anderlin, também conversou com a gente sobre a conquista mais recente das duas. Elas conquistaram 2 vagas para os Jogos Escolares Mundiais que acontecem na França agora em maio e contaram toda a trajetória aí desde o início ali no atletismo. O apoio que o pai delas deu para as duas é incrível, né, Camila? Ali acompanhando desde o início, incentivando as duas. Isso é muito bacana, né? Essa presença dos pais na atividade física dos filhos. Eu acho, né, Bruna, que ele falou uma coisa tão bacana de apoio e não importa... Ele menciona dizendo que não importa se é no esporte, porque é difícil, eu acho que não é tão simples a gente pegar crianças e eles já falarem o que eles querem, né, por mais que isso mude depois. Então você pegar uma criança como essas meninas que falaram que elas queriam correr, que foram e que ficaram cobrando dele depois para começar a realmente correr, né, insistindo pelo visto. E ele deve ter colocado, imagina, elas acordam antes de ir para a escola, elas treinam. E persistir nisso é porque elas querem, né? Então você fala, bom, vamos ver até onde vai. Quer dizer, então primeiro, ele dá esse apoio inicial, ele acreditar na vontade delas, né? E você continuar ali incentivando, isso é muito legal, porque é difícil ter, as crianças às vezes ficam mais perdidos, tem um fogo de palha, né? Aquela coisa que faz assim, faz um mês e depois cansa, não quer mais, porque a rotina é pesada. Então, você ser um incentivador para o seu filho, dando apoio, suporte, acreditando nele, porque não é fácil para o pai também falar, poxa vida, então eu vou ter que acordar agora todo dia às 4 horas da manhã, minha filha, então se você quiser você faz num outro horário, né? Você tem que abrir mão também. Então eu acho que, e ele falou muito bem falado, que não é simplesmente no esporte, né? A gente está falando aqui disso, mas de repente alguma arte, uma música, enfim, o que quer que seja que a pessoa quer, deseja, você incentivar e dar apoio, isso é muito importante, isso faz total diferença e une a família, né, Bruna? É isso que eu ia falar, porque acaba estreitando os laços, né? Eu imagino que sim, né? Claro que a gente sabe que quanto mais perto, mais problema aparece também, né? A intimidade, a proximidade, mas eu acho que você consegue, se você consegue entender o objetivo, o porquê daquilo tudo, cada um ter o seu caminho, sabendo que por mais que cada um seja diferente, mas tendo um objetivo em comum, fica mais fácil de você andar, caminhar junto e ir atrás das suas conquistas, né? Se tem uma troca, se tem conversa, se tem clareza, se tem uma relação que busca, que gira em torno de uma coisa que todos querem. Isso aproxima. O
Band News em Forma saiu dos estúdios e veio direto para o Parque do Ibirapuera, aqui na Zona Sul de São Paulo, onde Camila Hirsch tem feito alguns treinos esporádicos agora que os parques estão abertos para receber as pessoas. Já há algum tempo, né, Camila? A gente vem desde o fim do ano passado recebendo as pessoas e esse astral é maravilhoso. O pessoal hoje vem em peso no seu treino, né? Veio, né, Bruna? Assim, bom, a temperatura tá maravilhosa. As pessoas estão podendo estar sem máscara aqui nesse local, e o que a gente vê, a gente às vezes até fica um pouquinho com receio, mas todo mundo está realmente sem máscara, então as pessoas estão bem ao ar livre, a gente consegue treinar aqui de uma maneira bem gostosa, então a temperatura está ajudando e poder retomar algumas coisas, né? Às vezes não exatamente no formato que era antes, mas a gente tem conseguido retomar algumas coisas. E treinar ao ar livre, eu acho que é uma coisa que atrai muita gente, né? Tem gente que às vezes gosta de correr e de pedalar, a gente já associa direto ao ar livre. Mas tem algumas atividades que a gente fez aqui hoje, estava realmente bastante cheio de gente, você poder fazer exercícios de fortalecimento ao ar livre, aí é bem gostoso, né? Porque ter os acessórios todos disponíveis, você ter um grupo grande, e fazer o que você poderia estar fazendo dentro da academia aqui, então acho que é um ganho, assim, maravilhoso, e acho que tinha muita gente com saudades disso. Sim. Sim, e hoje você fez um treino, a gente passou ali por um aquecimento e logo no início do treino, daquela parte mais intensa, você fez um exercício de ativação neural usando o STEP. Qual que era a sua ideia ali? Assim, a ativação neural, ela é super importante, né? E o treino, ele acontece sempre na mesma ordem. Então a gente faz um aquecimento, ele tem sempre uma historinha que acontece passo a passo. E a ativação neural, ela entra sempre nesse início, logo depois da nossa parte de mobilidade, a gente faz ali um aquecimento articular e de mobilidade, e a gente entra. Para quê, principalmente, né? Porque quanto mais a gente consegue ativar os nossos neurônios, o nosso raciocínio relacionado a uma ação, né? Então é um comando, você tem que fazer com que o seu cérebro haja da maneira que você quer, né? Através de uma movimentação. Então, através de uma contração muscular, através de um movimento, ou seja, a gente usou o step, então a gente saltava dentro do step e voltava desse step, mas não aleatoriamente. Sim. Você tinha que seguir uma historinha e um comando, né? Então, era uma vez, 2, você fazia e voltava, 3, então você faz ali, a pessoa tem que raciocinar. Toda vez que a gente desenvolve isso, a gente potencializa a capacidade de recrutamento de neurônios e de fibras musculares. Então, a gente colocar isso no início de um treino faz com que você fique mais preparado para fazer a parte principal, a parte de força, por exemplo, que hoje a gente tinha ali para fazer. Você canalizar a sua força para um exercício, ou 2 ou 3 exercícios, dependendo da sessão que você vai fazer, você consegue imprimir mais força, mais atenção, você fica mais centrado. Então é um exercício, é uma fase ali do treino, é um período ali, uns alguns minutos do treino, que a hora que você termina, você percebe, se você se autoavalia, você olha, você percebe o quanto você está atento e o quanto você consegue efetivamente executar o exercício depois. E quando a pessoa não faz isso, ela percebe o quanto ela fica mais lenta, a resposta dela é mais devagar, ela não consegue ter um recrutamento tão elaborado para essa contração muscular que você vai pedir. Então, a ativação neural ela é fundamental para quem quer melhorar, não necessariamente performar, mas quem quer performar é fundamental. Mas só se você quer fazer um exercício mais focado, carregar um pouquinho mais de carga do que você está fazendo, você fazer a ativação neural, ela só vai te estimular. E a ativação neural, ela pode ser de diversas maneiras. Então, a gente fez aqui de uma maneira que tinha a ver com o exercício que a gente ia solicitar depois, né? Então, às vezes a gente faz até ativação neural com números, e aí o movimento depende do que você vai executar depois. Então, assim, ela é sempre combinada para fazendo sentido do começo do treino, do meio do treino para a parte principal, e você terminar terminar atingindo o seu objetivo daquela sessão. Bom, eu fiz o exercício e teve um momento que você falou que você quer que o seu pé, a hora que você salta no step, que o pé esteja o máximo possível dentro ali do step. E isso é super difícil, né? Parece tão simples. No começo é mais simples, porque o que eu senti, né? Minha experiência, você tá ali com mais, talvez, disposição, não sei, mas tá mais fácil de executar no começo, mas conforme o tempo vai passando e você vai fazendo, vai ficando mais difícil
ter essa potência e conseguir colocar o pé dentro do step, né? É isso. Então são muitas informações, né? Então primeiro é o pé inteiro dentro do step, é você saber que o número 1 você faz um movimento, o 2 é outro, o 3 e não esquecer do pé naquele... E quando você fica cansado, ainda tem esse desgaste, a gente quando fica cansado, fica fatigado, a gente fica com o nosso pensamento mais lento também. Então isso tudo é pra gente estar super atento, super ligado. E eu brinco, eu falo, gente, aí que a gente percebe, ou quando a gente assiste algum jogo de futebol numa televisão, um jogo de vôlei ou algum atleta jogando ali com tantas variações dentro de um campo, você imaginar, nossa, eu tenho que pensar tudo isso, só tinha que pensar em subir, descer e o pé tá certo, e no final tava complicado coordenar, né? Então isso é muito bacana. Tem pessoas que têm dificuldade em outra movimentação dentro dessa, né? Por exemplo, você falou do pé. Tem gente que fica assim, o número 1 eu tenho que ir para cima, o baixo, o 2 eu tenho que descer, o 3 é outra, e as pessoas às vezes até o pé não é o mais complicado. Então cada um, porque é exatamente isso, você tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. A ativação neural é isso, né? Então você tem que pensar em várias situações e agir da maneira correta ao mesmo tempo. Uma outra coisa também é a dinâmica do seu treino. Você o tempo todo insistindo pra gente manter um ritmo ali dentro do exercício, né? Não ficar esperando, porque foi muito um treino que você dependia também do seu parceiro de alguma maneira, né? Essa dinâmica que você mantém com o seu parceiro, ela é essencial pro ritmo. Mas ao mesmo tempo é difícil, né? Você ter que lidar com o ritmo da outra pessoa. Eu mesma estava muito mais lenta do que a minha parceira. E você tem que, de alguma maneira, manter isso, né? O que eu tento fazer sempre, Bruna, como treinadora, o que a gente mais tenta fazer é montar as duplas, né? E eu escolho as duplas e tentar mantê-las no mesmo nível. Isso é importante. E não necessariamente, às vezes, é o de força. Depende do que você quer naquele treino, né? Como você é uma pessoa que não está acostumada a fazer esse treino aqui comigo, assim, sempre, a sua dupla que estava com você, a Karen, ela é uma aluna minha há muitos anos. Então, eu não tinha dúvidas que o peso provavelmente seria o mesmo, mas a dinâmica, ela é mais conhecida. E às vezes, por isso que a gente fala, às vezes, treinar em dupla é legal, mas se a pessoa é mais forte, é mais fraca, dependendo, não faz tanta diferença isso. O mais importante é a dinâmica ela acontecer no mesmo entendimento. Então, você consegue rapidamente se ajustar, você já sabe o que vem depois, você já entende o período, quando que você tem que se recuperar, quando que é o momento que dá para você molhar a boca, né? Agora, obviamente, quanto mais sincronia e ritmo essa pessoa tiver igual ao seu, melhor. E isso é legal, porque a gente consegue impulsionar o outro, puxar o outro. E não puxar o outro sempre vamos por mais forte. Não, às vezes até para falar, estamos acelerado, diminui. O último exercício, por exemplo, que a movimentação era lenta, que a gente fez um afundo, um agachamento com uma perna só, então a gente estava ali paradinho, estático, tinha que descer em 3 segundos. A gente fazia o movimento excêntrico em 3 segundos e esticava forte. Às vezes você está com alguém que começa a acelerar aquilo e não era o objetivo, né? Então, a dupla, eu adoro, eu acho que ela funciona maravilhosamente bem, mas tem que estar muito bem, quanto mais sincronizado, melhor. Mas isso não quer dizer que se você tem alguém que está num outro ritmo, seja ruim. Você pode ser que você tenha que às vezes esperar um pouquinho mais, aí você também pode às vezes botar um pouquinho mais de carga. Então dá para você fazer uns ajustes interessantes. Oi, Informers, o Band News Informa está aqui no Parque Ibirapuera. Hoje eu vim acompanhar um treino da Camila Hirsch, uma manhã de sol, um dia lindo, uma delícia treinar aqui. E hoje Camila Hirsch, no meio dos treinos, o tempo todo acompanhando, olhando com lupa quem que estava fazendo direitinho, dando bronca sim, mas pro bem de todo mundo, incluindo, corrigindo a postura, que é algo essencial, né, na hora que você faz o treino. Bruna, a gente tem que perder um pouco, acho que o professor de educação física e o aluno, né, tem que perder um pouco aquele receio de ser corrigido.
sabe? O professor às vezes fica com receio de lá, olha, você tá meio assim, vamos mudar, vamos entender o que está acontecendo. E o aluno também, porque tanto que treinar na frente do espelho é uma delícia, porque você se enxergar, você consegue também se corrigir, né? Mas a gente tem que chamar atenção, a gente tem que sempre fazer com uma postura correta, porque a chance de ter algum problema em postura errada é gigantesca. Sempre, e execução errada. Mas, claro que existem as movimentações adaptadas. Então, isso existe sempre. Porque tem pessoas que têm, por exemplo, uma estrutura diferente. Tem o quadril mais aberto, tem gente que tem o pé virado para dentro, tem gente que gosta de fazer um agachamento com a perna mais próxima, outra um pouquinho mais afastado. Então, isso são os ajustes pessoais e anatômicos que a pessoa apresenta, né? Sem contar das individualidades, por exemplo, ou deficiências que a pessoa pode, de repente, ter. Mas, assim, tem os ajustes mesmo. Tem gente que gosta que tá com o ombro mais baixo, mais alto. Então, tem a acomodação que é melhor, né? Falando do nível técnico, mas também que a pessoa se sente melhor fazendo, né? Então tem um gap aí, um espaço que a gente consegue saber que não está errado ainda. Mas ao que a gente tem que ficar super atento, que eu costumo dizer, é a postura inicial. Isso, vamos começar a fazer exercício. Não dá para estar numa postura errada. Vai começar, a postura tem que estar certa. E aí tem a movimentação correta, adaptada e ajustada àquela pessoa. Então, assim, a postura, ela tem que ser sempre, ela é primordial. A primeira coisa que você vai olhar na hora que um aluno está ali executando, fazendo o exercício, como é que pode ser mais simples, fazer o bíceps. A gente fala muito desse exercício aqui. Pegar o pezinho na mão. Como é que ele está? Ele já está curvado para frente? Ele já está com o ombro mais alto que o outro? Qual é a postura inicial? Nem começou ainda a fazer exercício. Está alinhado, quadril alinhado junto com os ombros para trás, peito alto, braço esticado completamente. Tem gente que vai começar, às vezes já está com o peso no meio do caminho. Então, assim, a postura inicial, ela tem que ser sempre analisada, ela dá para ser analisada individualmente, né? A gente consegue se olhar na frente do espelho e se analisar, mas sempre que tem um professor, a melhor coisa é assim, a primeira postura é inicial, aí depois é uma movimentação. Camila, hora de ir embora, quem quiser treinar com você, como é que faz? Nas redes sociais eu tô no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. E na minha bio no Instagram eu tenho o projeto 4 Estações para vir treinar comigo. Tchau, ouvintes. Tchau, Bruna. Até a próxima semana. E você, ouvinte, já sabe, o nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Você ouviu Band News Informa.